Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do Supremo reconheceram que os trabalhadores portuários avulsos também têm direito ao pagamento de adicional de risco. O órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário de Paranaguá e Antonina contestava uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A corte garantiu o pagamento do adicional de risco portuário de 40% aos chamados trabalhadores avulsos. São aqueles que prestam serviço sem vínculo empregatício. O julgamento do recurso extraordinário começou em novembro de 2018. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu o direito dos avulsos ao adicional, desde que tivessem a mesma função e condições dos trabalhadores com carteira assinada. Na época, 6 ministros seguiram o voto do relator. Hoje, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio, que divergiu do relator. O ministro alegou que não há previsão na lei para que o adicional de risco portuário seja estendido aos trabalhadores avulsos. Divirjo do relator para dar provimento ao extraordinário, assentando a impossibilidade de ter-se ausente expressa previsão legislativa a extensão aos trabalhadores avulsos. O último voto foi do ministro Celso de Mello, que acompanhou a maioria e negou provimento ao recurso. Com isso, o plenário reconheceu o direito ao adicional de 40% aos avulsos. De forma que, se o adicional de riscos é devido ao trabalhador portuário com vínculo, seja ela servidor ou empregado, também deve ser devido ao trabalhador portuário avulso que esteja laborando nas mesmas condições. A maioria também reconheceu a tese de repercussão geral apresentada pelo relator. Ou seja, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes na Justiça. Proponho a seguinte formulação. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. O plenário também julgou um agravo numa ação rescisória do titular de um cartório do Rio Grande do Sul. Pércio Brinkman Filho assumiu o cargo sem prestar concurso público. A defesa de Pércio questionava uma decisão já tomada pelo Supremo. O titular do cartório não pode ocupar o cargo sem concurso. Um dos argumentos do advogado de defesa era de que houve violação à coisa julgada. De fato, a ação rescisória tem 2 fundamentos. Violação à coisa julgada e violação a direito adquirido do senhor Pércio para, se manter nesse cargo. O senhor Pércio, ele ocupa o cargo desde 1996, nós estamos em 2020, até hoje ele está lá. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, negou o provimento ao agravo. Disse que o assunto já está consolidado do ponto de vista constitucional. A matéria ela é absolutamente pacífica no campo constitucional. Porque o que se verifica aqui? Se verificou a pretensão de ocupação de um cartório sem preencher a regra do concurso público. O ministro Marco Aurélio divergiu do relator. Peço vênia a maioria já formada para divergir e proviu o agravo para que a rescisória tenha regular sequência. Mas os outros ministros seguiram o relator e negaram provimento ao agravo. Este é um assunto que precisa de ser superado, porque a Constituição estabeleceu uma regra que visa a moralidade e legalidade no provimento desses cargos e 31 anos depois não conseguimos fazer com que a sociedade tivesse esse entendimento no sentido de pacificar, compreendendo perfeitamente os interesses que correm, mas são interesses contrários ao que dispõe a Constituição. E quem também acompanhou a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira foi a nossa consultora jurídica Karina Zucolotto, que está aqui com a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Os ministros também concluíram o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, né? Exatamente, envolviam a composição de tribunais de contas. Uma delas foi uma ação que questionava dispositivos de uma emenda à Constituição do Estado de Roraima e que questionava principalmente uma previsão de autorização, uma espécie de sabatina pelo Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado, para a ocupação de alguns cargos na administração pública. Para os ministros e uma maioria que se formou, determinados cargos que ali estavam previstos
como condição para assumir esse cargo, a sabatina na Assembleia Legislativa, os ministros declararam inconstitucionais por não haver compatibilidade com a Constituição. Então, eles declararam que é inconstitucional a exigência dessa sabatina pelo Poder Legislativo, sob pena de ferir o princípio da reserva da administração pública, os seguintes cargos: Procurador-Geral do Estado, Defensor Público Geral, titulares de presidentes de sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações, além da figura do interventor municipal. Para esses cargos, não se pode exigir, seria inconstitucional exigir essa aprovação prévia, sob pena de estar havendo uma intervenção do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo. Por maioria, declararam procedente parcialmente essa ação. E outras duas ações, em julgamento conjunto e da relatoria do ministro Gilmar Mendes, já havia sido iniciada e hoje foi retomada com o voto vista do ministro Marco Aurélio, que divergiu de uma maioria que já havia sido formada e que foi confirmada hoje. Questionava a composição por 5 conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, que já havia votado anteriormente e foi seguido pela maioria, então pela improcedência dessa ação, haveria dentro dos fundamentos para julgar improcedente a ação e, portanto, constitucional a norma, o argumento de que foi-se utilizado o princípio da proporcionalidade para se estabelecer esse número de 5 conselheiros. A Constituição, disse o ministro Gilmar Mendes, ela prevê 9 ministros para a composição do Tribunal de Contas da União, 7 conselheiros para os tribunais de contas dos estados e quando a Constituição do Estado de São Paulo prevê 5 conselheiros para o Tribunal de Contas daquele município, haveria uma proporcionalidade em razão da dimensão das atuações. Então, que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, julgamento dessa ação pela improcedência. O Tribunal de Contas acabou dominando essa segunda parte da sessão plenária, mas nós tivemos bastante julgamentos hoje, numa retomada de processos que já haviam sido iniciados e foram concluídos. 2 ações diretas de inconstitucionalidade, ambas da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que estavam pautadas para hoje, foram remanejadas para a sessão plenária de amanhã, que a gente acompanha a partir das 14 horas. Marcado, então. Obrigado, Karina. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça reconhece direito à aposentadoria como subtenente de primeira militar trans da Força Aérea Brasileira. Voltamos já. Acredito que a justiça é fazer o correto, cumprir as leis, né? Os direitos e os deveres do cidadão. Primeira militar transexual da Força Aérea Brasileira tem direito à aposentadoria como subtenente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Foram mais de 20 anos na Força Aérea Brasileira e uma verdadeira batalha para vencer preconceitos e ter direitos reconhecidos. Depois que assumiu a transexualidade e se submeteu à cirurgia para mudança de sexo, Maria Luísa foi afastada do trabalho. A aeronáutica aposentou a militar por incapacidade definitiva ou permanente, por acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço militar. Mas ela questionou a decisão na Justiça. A reforma foi considerada ilegal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que deveria ser reconhecido o direito às promoções por tempo de serviço no período em que ela esteve ilegalmente afastada da atividade. Mas a aeronáutica negou o pedido de aposentadoria como subtenente, alegando que as promoções não dependeriam exclusivamente do critério de antiguidade. E um recurso da União contra esta decisão do TRF1 chegou ao STJ. O ministro Herman Benjamin negou o recurso e manteve o acórdão do TRF1 que concedeu o direito de Maria Luísa se aposentar no último posto da carreira militar do quadro de praças, o de subtenente. O ministro afirmou que não há dúvida de que Maria Luísa teve o direito de progredir na carreira retirado devido a um ato administrativo ilegal, nulo e baseado em discriminação. O gênero não pode ser um fator discriminatório. Você não pode deixar de ser aposentado porque você é transexual. Você não pode deixar de ascender na carreira por uma discriminação. Então, na verdade, não se trata de legislação, se trata da aplicação concreta
de princípios maiores que se encontram inclusive na Carta da República, na Constituição Federal, que são o direito à liberdade sexual, o direito à vida, o direito à saúde e o direito a não ser discriminado. Tem que realmente cumprir a Constituição Federal e não pode se aposentar nenhuma pessoa por conta de sua orientação sexual, por conta de gênero. Em fevereiro deste ano, o ministro Herman Benjamin havia concedido medida cautelar para que a militar permanecesse em imóvel funcional da FAB até a decisão final sobre sua aposentadoria. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para restituir o estado do Mato Grosso por arrecadação em área que antes pertencia a Goiás. O estado pedia a devolução de 470 milhões e meio de reais, além de juros de correção monetária referentes à arrecadação de tributos na área contestada. Segundo o ministro Gilmar Mendes, não ficou comprovado que o estado de Mato Grosso sofreu empobrecimento no período em que o local pertencia a Goiás. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça suspende prisão de devedor de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão de um cidadão por não ter pago as prestações da pensão que venceram depois do pedido de extinção da execução de alimentos. Segundo o Tribunal Paulista, o devedor quitou os débitos alimentares até outubro de 2019, momento em que pediu a extinção da execução. No entanto, a partir daí, deixou de pagar a pensão, o que resultou na decretação da prisão em janeiro de 2020. No STJ, a defesa argumentou que o cenário de pandemia da Covid-19 recomenda a substituição da prisão civil em regime fechado pela domiciliar, dada a situação de vulnerabilidade da população carcerária. No voto, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, de fato, é necessário evitar a propagação do novo coronavírus. Porém, afirmou que assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar é medida que não cumpre o mandamento legal e que fere, por vias transversais, a própria dignidade do alimentado. Dessa forma, o relator concluiu que, em virtude da situação emergencial na saúde pública e como não é possível a concessão de prisão domiciliar, admite-se excepcionalmente a suspensão da prisão dos devedores de pensão alimentícia em regime fechado enquanto durar a pandemia. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso de uma empresa de engenharia contra a inclusão, em acordo feito com o servente de obras, das contribuições para a Previdência Social. O servente entrou com ação trabalhista contra a microempresa que o contratou para prestar serviços a uma empresa de engenharia e pediu que, caso a ex-empregadora não tivesse condições de cumprir a condenação, a responsabilidade pelo pagamento recaísse sobre a empresa que prestava serviços. A empresa e o servente apresentaram proposta de acordo no valor de R$ 3.000 a título de indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, manteve a sentença que havia homologado o acordo e aplicado contribuição previdenciária no valor de R$ 248. O relator do recurso de revista na 4ª turma do TST, ministro Caputo Bastos, não admitiu a apelação da empresa de engenharia. Destacou que a orientação jurisprudencial 368 da seção 1 de dissídios individuais determina a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição, conforme o artigo 43 da Lei 8.212, de 1991. O ministro ressaltou que o acordo entre o servente e a empresa foi mera liberalidade dela, sem reconhecimento de relação de emprego e com o objetivo apenas de compensar danos morais. Nesse contexto, a referência sobre a natureza da quantia foi genérica, sem atender aos critérios da lei. A decisão foi unânime. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, determinou que a Caixa Econômica indenize por danos morais e materiais um cliente que teve todo o dinheiro da conta desviado por um grupo de falsários. Mais detalhes com o repórter Márcio Fontinelli.
Para desviar o dinheiro, os criminosos usaram uma procuração falsa feita em um cartório de Minas Gerais. Com papel em mãos, eles abriram uma segunda conta em nome da vítima na própria Caixa Econômica, transferiram o dinheiro do cliente para a conta recém-aberta e sacaram. A vítima entrou com uma ação na justiça e o banco, em primeira instância, foi condenado a pagar R$17 mil por danos materiais e mais R$10 mil por danos morais. Ao entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Caixa Econômica argumentou que não deveria ser responsabilizada porque fez todos os procedimentos com base na procuração apresentada. Mas, ao analisar o processo, a sexta turma entendeu que o banco, em nome da segurança, deveria ter adotado medidas mais rígidas para validar as informações, já que não é comum a utilização de procuração para a abertura de uma segunda conta em nome do mesmo titular, seguido de transferência de valores e de saque. Aqui em Brasília também houve uma operação para investigar suspeita de desvio de materiais hospitalares, incluindo respiradores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no DF. O grupo-alvo da operação seria liderado por um servidor público que trabalhava no Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, responsável por alguns hospitais e UPAs da capital do país. Os policiais estiveram nas casas dos envolvidos e na empresa investigada, uma importadora de produtos hospitalares. As investigações apontam para a possível atuação de um médico que atualmente ocupa uma das diretorias do Instituto. Ele teria se aproveitado do período de pandemia para pegar materiais, principalmente respiradores, e depois revendê-los tanto a particulares quanto ao próprio governo do Distrito Federal, por meio de empresa que estaria oferecendo os equipamentos ao poder público para aquisição de meios de contratos emergenciais autorizados em razão da pandemia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal esclarece que está colaborando com as autoridades. O Instituto reforça ainda que a gestão é pautada pela transparência, não tolera irregularidades e que todos os dados necessários serão repassados à equipe que conduz a operação. O Instituto ressalta ainda que não adquiriu insumos ou equipamentos com as empresas investigadas. Em Tocantins, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal no estado. O objetivo é apurar suposto superfaturamento na compra de máscaras. A polícia encontrou indícios de irregularidades em 2 contratos firmados entre a Secretaria Estadual de Saúde e empresas na compra de 12 mil máscaras pelo valor unitário de R$ 35. Os investigados poderão responder pelos crimes de formação de cartel e peculato, além de crime contra a economia popular. As penas somadas podem ultrapassar 19 anos de prisão e multa. E no próximo bloco, campanha alerta para risco de crescimento da exploração do trabalho infantil durante a pandemia do novo coronavírus. Independente de classe social, de raça ou religião. Para mim, justiça é ter tratamentos iguais para todos. Começou nesta quarta-feira a campanha nacional contra o trabalho infantil. A iniciativa alerta para o risco de crescimento de exploração nesse período da pandemia do novo coronavírus. Entre as ações da campanha, os rappers Emicida e Drick Barbosa vão lançar música inédita sobre o tema, intitulada Sementes. Com o slogan Covid-19, agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, a campanha nacional está alinhada à iniciativa global proposta pela Organização Internacional do Trabalho. O objetivo é conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de maior proteção com medidas de combate ao trabalho infantil, em especial diante da vulnerabilidade socioeconômica agravada devido ao novo coronavírus. De acordo com a OIT, até 2016, quase 100 milhões de crianças haviam sido resgatadas do trabalho infantil. A meta é erradicar esse tipo de violação até 2025. Apesar de proibido no Brasil, o trabalho infantil atinge pelo menos 2,4 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos, segundo o IBGE. De acordo com a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Roda, está na hora de compreender que a exploração do trabalho infantil afeta toda a sociedade,
com grave repercussão no nível educacional, no desenvolvimento físico e psicológico. Para marcar o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, na próxima semana, em 12 de junho, haverá um seminário virtual transmitido pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. O evento vai debater questões como racismo no Brasil, trabalho infantil no contexto da Covid-19, entre outros assuntos. Mais informações sobre a campanha você encontra no site tst.jus.br. A adaptação do ensino online durante a pandemia é diferente para cada estudante, enquanto alguns tiram de letra aqueles que têm mais dificuldade. Somada a isso, a questão financeira tem levado muitos pais a pedir desconto na mensalidade. A recomendação é buscar um acordo diretamente com a escola e evitar a quebra de contrato. Olha o Henrique aí, repassando com a mãe dele a aula online de inglês. Look again. Not this. O material foi enviado pela escola, mas dá para ver que essa dinâmica está longe de ser a ideal para a criança de apenas 3 anos de idade. Por isso, a Lara decidiu pesar o custo-benefício. Foi a conta para decidir tirar o filho da escola infantil. A gente paga R$ 2.300 quase de escola e eu estou recebendo o quê? Um EAD que não funciona para o nosso filho, com atividades que não nos agradaram, com a possibilidade de reposição que eu não sei se vai se enquadrar no nosso contexto. No caso do Henrique, por se tratar de educação infantil, já que ele tem menos de 4 anos, o problema é econômico. O ideal é que a escola e os pais do aluno cheguem a um acordo sobre as multas contratuais por ruptura de contrato. Caso não cheguem a um consenso, os pais do Henrique terão de provar na justiça o prejuízo. Mas quando o aluno tem entre 4 e 17 anos, a situação é ainda mais complicada, porque caso os pais optem por retirar os alunos das escolas, além de pagar pela quebra contratual, eles podem ser responsabilizados criminalmente. Está no artigo 227 da Constituição, entre outros direitos a serem garantidos pela família e pelo Estado com absoluta prioridade à criança e ao adolescente, está a educação e a cultura. Segundo o Código Penal, a punição para quem deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária dos filhos em idade escolar é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Esse advogado explica que se o valor da prestação ficar muito pesado, os responsáveis devem tentar negociar com a instituição. Mas se o rompimento do contrato for inevitável, ele recomenda cautela. Eu sou obrigado a me manter contratado com escola particular? Não, você não é obrigado a manter-se naquela escola. Contudo, você tem, por legislação e por ideamento legal, que seja assim, na hora do cancelamento, você informe qual a outra escola o seu filho estudará nesse momento. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que prevê a desobrigação das escolas informarem ao Conselho Tutelar quando houver falta ou evasão dos alunos, como exige a lei atualmente. Com isso, os pais que tirarem os alunos da escola em 2020 não seriam punidos. A medida valeria apenas para esse ano letivo em razão da pandemia. Já há comissões formadas cuidando disso para que as regras de manutenção escolar possam ser excepcionadas ou, ao menos, que as escolas não sejam obrigadas, nesse momento, a informar o Conselho Tutelar quando o ECA os obriga a isso. No Distrito Federal, os parques e igrejas voltaram a funcionar nesta quarta-feira com restrições. Os locais estavam fechados há 76 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, são 19 parques do Distrito Federal que voltam a receber visitantes. Eles estavam fechados desde o dia 18 de março e agora vão poder funcionar de 6 da manhã às 9 da noite, com restrições. O uso de máscaras continua obrigatório e locais de aglomerações são proibidos. Continuam fechados os restaurantes, parquinhos para crianças, praças de musculação e quadras de esportes coletivos. Os bebedouros e banheiros também ficam interditados. Já as igrejas vão poder funcionar apenas aquelas que tenham capacidade para mais de 200 pessoas, mas com um número reduzido de fiéis para que haja uma distância mínima de 1,5 metro entre cada um. Idosos com mais de 60 anos, crianças com menos de 12 e pessoas do grupo de risco não poderão frequentar os cultos ou missas.
Devem ser oferecidos produtos para a higienização das mãos e calçados. Todos deverão usar máscaras e medir a temperatura antes de entrar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, arquivou habeas corpus em que o traficante Marcos Camacho, conhecido como Marcola, pediu acesso a seus advogados durante a pandemia. A defesa queria o restabelecimento do direito de entrevista pessoal e reservada, de forma presencial ou por videoconferência. Marcola cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília e, segundo os advogados, não tem contato com eles há mais de 60 dias. Em sua decisão, o ministro Lewandowski não constatou anormalidade, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a análise do HC diretamente no Supremo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui, mas na sequência você acompanha o especial Coronavírus. Uma boa noite para você, até amanhã.